Olá, aluno da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, professor Fagner. Vamos lá para mais uma aula de Biologia. Nossa aula 22, abordando o conteúdo vírus. Estamos respondendo as questões que estão na apostila de vocês, né? Hoje são 16 de junho de 2021 e vamos hoje para mais duas questões, a questão 3 e 4 da apostila, tá certo? Então a questão 3, que foi do Enem de 2011, e tem como seguinte enunciado: o vírus do papiloma humano, né, o HPV, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo a principal fator ambiental do câncer do colo do útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente, foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. O benefício da utilização dessa vacina é que as pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência do quê? Tá certo? Então, é importante vocês entenderem qual é o processo, como age a vacina no organismo, tá ok? Então, eu trouxe aqui de forma bem rápida para a gente entender esse processo. Então, a vacina em si, ela vai ter o que? Os agentes patogênicos, ele vai ter estruturas do próprio vírus, né, que vai ser injetada na pessoa e aí vai estimular a produção dos anticorpos, né? Então, essas estruturas em forma de Y são os anticorpos, que são proteínas produzidas pelo organismo para poder identificar o vírus, tá certo? Ou os pedaços, né, a estrutura viral, tá ok? E aí os anticorpos eles vão passar essa informação para os glóbulos brancos, que são as células de defesa, né? Eles vão acionar os glóbulos brancos a combater esses vírus, tá certo? E aí os glóbulos brancos eles destroem, ele age destruindo, né, os vírus e aí provoca a imunização, né? A informação sobre aquele vírus ela é armazenada na memória dessas estruturas, né, desses anticorpos, e aí caso haja uma reinfecção pelo vírus, né, o corpo ele consegue se defender, tá ok? Então é assim que agem os anticorpos, as vacinas, melhor falar. Então vamos lá aqui para os itens da resposta. Então a vacina ela vai o quê? Ela vai aumentar a concentração dos macrófagos, né? Então não seria essa a resposta. Ela vai elevar, né, elevada a taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Ela vai aumentar a produção de hemácias após a infecção por vírus. Então, como eu falei, não tem a ver com hemácias, tem a ver com os anticorpos e com os glóbulos brancos. Vai ter relacionada a rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Também não é? Presença de células de memória que atuam na resposta secundária, tá ok? Então, as vacinas, né, elas vão possuir, né, diferentes respostas em decorrência do que? Da taxa de anticorpos, tá certo? Então, essa seria a alternativa correta. Resposta imunitária, a resposta secundária não, a resposta vai ser primária, tá ok? Isso aqui a gente já falamos. Vamos lá para a questão 4, né, do Enem de 2019. Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, né? Por exemplo, o vírus HIV. O reservatório ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico.
Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Então, aqui ele está falando de um grupo especial de vírus, né, chamados de retrovírus. E esses vírus ele vai ter uma proteína especial, né, uma enzima chamada de transcriptase reversa, que ela é capaz de mudar o material genético do vírus, então de DNA para RNA e vice-versa. Okay? Então o vírus, essa proteína tem essa característica, né, de mudar o seu material genético. E isso dificulta a produção de uma vacina eficaz para combater esses tipos de vírus, né, especificamente desse grupo. Então ele quer saber como que se pode combater, ajudar a diminuir esses casos de infecções virais com esse grupo, né, com esse tipo específico de vírus, certo? Então, a melhor forma, já que aqui ele está falando de controle dos vetores, mas nem todo vírus, nem todo retrovírus, ele tem um vetor, então não seria um tratamento eficiente. Fabricação de soros mutagênicos ou combate ao vírus, combater essa mutação, mas é difícil identificar quando o vírus vai realizar essa mutação. Tá ok? Certo? Investimento na indústria de equipamentos de proteção individual, né? Então não tem muito sentido, tá certo? Produção de vacinas que evitam a infecção de células hospedeiras, mas as vacinas, nem todas, como eu falei, é eficiente, porque esse vírus consegue mudar o material genético, né? Então dificulta mais ainda a produção de uma vacina que consiga combater ou identificar aquele vírus. E temos aqui desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a produção desses vírus. Então, uma das alternativas é dificultar com que esse vírus consiga modificar, né, o seu material genético, então, e aí conseguir se reproduzir. Então, essa seria um tratamento mais, vamos dizer, eficaz para poder ajudar a combater esse tipo de vírus, né, dificultar a sua modificação. Tá certo? A sua reprodução. Tá ok? Então, alternativa letra E. Certo? Então, respondemos mais duas questões do Enem. Então, esse é o tipo de questão que cai no Enem sobre vírus. Então, é importante ficarem atentos. Ok? Então, na próxima traremos mais questões. Então, é isso. Um abraço e nos vemos em breve.